Olá marotos, tudo bem com vocês? Eu sou Gabriel Caetano e o vídeo de hoje eu quero deixar uma pergunta no ar. Que língua falamos afinal? Fazendo uma análise histórica, nós vemos que o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Claramente, todos sabem disso. Mas o que acontece? Quem chegou aqui no Brasil foram os portugueses, os navegantes e os escravos de guerra, prisioneiros de Portugal e várias outras pessoas que eram presas e foram colocadas aqui no Brasil. Obviamente, essas pessoas começaram a ter relações com as Índias, dando origem a novos brasileiros. Até aí tudo bem, óbvio. Mas o que acontece? Nós tivemos que aprender o português com quem não falava português. Claramente chegamos com os vícios de linguagens, com palavras erradas, com colocações erradas. E o que isso aconteceu? A longo prazo, nós desenvolvemos uma língua própria. Alguns estudantes da linguagem dizem que os brasileiros não falam português, mas sim o brasileiro. Segundo estudos, o que acontece? Duas coisas. Primeiro, nós falamos muito mal o português. 2. Nós temos o quê? Nós falamos um idioma muito parecido com o português, nós dominamos ele e nós falamos muito bem. E o que acontece? Nós falamos um idioma e nós temos que aprender a ler e a escrever em outro idioma, onde o verbo concorda com o sujeito e onde todas as frases têm um sujeito, tem um predicado, o sujeito pode ser simples, oculto, composto, indeterminado. Enfim, são tantas coisas que nós temos que aprender que no nosso idioma não tem. E o que acontece? A gente acaba nos culpabilizando porque nós não dominamos aquela norma culta do português. A escola fica no nosso pé, não, você tem que aprender a falar o português, você tem que aprender a escrever direito, sendo que nós não fomos educados em português, nós somos educados em brasileiro. Nós não temos o domínio da língua. É a mesma coisa você pegar para estudar o inglês, você estudar o espanhol, o francês, o italiano, o russo, o tcheco, o mandarim, você não vai ter domínio da língua. Você pode falar, mas você não vai ter o domínio, você não vai saber, assim, colocar todas as frases exatamente, perfeitamente, ainda que você consiga ter um nível mais avançado do idioma, mas você vai ter problemas com a colocação de frases, palavras, algumas expressões que mudam. Tudo isso vale na linguagem. Esse vídeo aqui surgiu com a ideia do Aldemir Alves, que é um inscrito aqui do canal, um amigo meu, e ele é inscrito fiel, ele sempre tá por aqui, e ele pediu dicas de português. Mas antes de eu entrar nessas dicas de português, eu pensei em fazer esse vídeo introdutório. Obviamente depois eu vou postar dicas de português, assim, algumas utilidades e macetes que nós devemos absorver no nosso dia a dia. O intuito desse vídeo não é você criticar a escola, criticar seu professor de português, mas sim abrir os seus olhos de que nós falamos o idioma e nós temos que aprender a ler e escrever em outro. Então, obviamente, nós temos que tentar ao máximo dominar esse idioma, tentar falar o melhor possível, mas claramente nós nunca vamos conseguir porque nós não somos falantes do português. Nós falamos uma língua semelhante ao português. Pois é, pessoal, o vídeo de hoje vai ser assim bem curtinho, só para dar uma introdução, uma esclarecida do que realmente acontece nas nossas escolas, do que realmente é a vivência dos alunos que têm que aprender o português. E essas dicas que eu vou dar, sim, são dicas do português, não do brasileiro. Não vou criticar quem fala o brasileiro, porque eu também falo brasileiro. Eu não vou criticar quem fala errado, certo que algumas vezes me dá um ranço da pessoa falando algumas palavrinhas erradas que não teria necessidade de falar errado. Mas é isso, nós temos que ter um trato melhor na nossa linguagem, nós devemos ter uma forma de falar assim mais polida, certo que muitas vezes não se encaixa naquele ambiente. Por exemplo, num grupo de amigos nós vamos estar falando como se nós estivéssemos apresentando nossa tese do doutorado, entendo isso, mas muitas vezes até eu mesmo naquele ambiente de amigos a pessoa fala errado, eu fico... É isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Em breve eu vou voltar com as dicas de francês. Vou postar dicas de português. Socializem para os seus amigos. Deixe de ser trouxa. Se inscreva aqui no canal. Se você chegou agora, me siga nas redes sociais. Vou deixar tudo aqui embaixo. Se você quiser falar comigo, vou deixar tudo aqui embaixo. Vocês se inscrevam, conversem, socializem isso. E até o próximo vídeo. E até mais. Tchau!